A mocidade vai louvar? A mocidade louva ao Senhor e o irmão Fred está com a oportunidade de recolher os dízimos e as ofertas. A mocidade louva e a gente faz o nosso ofertório. A mocidade salve a igreja com a paz do Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua
Graças a Deus, igreja. Peço que todos põem de pé. Estenda sua mão para cá e vamos orar ao Senhor pelos dízimos e as ofertas da casa dele. Em nome de Jesus. Senhor Deus, poderoso Tu és. E mais uma vez te agradeço a oportunidade, Senhor, de orar a Ti pelos dízimos e as ofertas da Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Te peço proteção, livramento, prosperidade, Senhor. As pessoas que servem a Ti, Deus Pai. Os nossos irmãos que estão aqui na igreja. Aqueles que puderem contribuir, Senhor. E aqueles também, Senhor, que não puderam contribuir, porque o Senhor é sabedor de todas as coisas, o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, Senhor. Te peço também bênção, Senhor, para o corpo administrativo, que irá administrar, Senhor, seu tesouro aqui na terra. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um, dando sabedoria a cada um, Deus Pai. Te peço também, Senhor, proteção e sabedoria a nossa preletora de hoje, Senhor, a diaconisa Michele, Senhor, porque é tua serva e o Senhor é com ela, em nome de Jesus. Te peço também proteção especial aos jovens, que cada dia eu, como pessoa comum, fico mais orgulhoso deles, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Tem algum irmão que queira agradecer alguma bênção? Amém. Sal da igreja com a paz do Senhor? Bom, na última terça-feira, a gente... Foi na terça-feira, não foi que veio aquela mulher, Thaís? Foi na terça, não foi? Pronto, naquele mesmo dia eu tinha falado com o Edmilson uma coisa que eu estava querendo há muito tempo. E eu estava aguardando essa vontade, né? E eu não podia fazer isso. Que é ungir o violão. Quando a gente unge o violão, a gente não pode mais tocar uma música do mundo. Aí eu estava até conversando com o Felipe estava falando, olha, é uma coisa séria. Eu pensei pelo lado bom, né? Porque se eu fosse ungir, ia ser tipo uma coisa a menos de errado para eu estar fazendo. Entendeu? Aí então eu levei pelo lado bom, né? Aí eu quero estar agradecendo porque eu consegui chegar nele aqui e falar, né? Olha, Edmilson, eu queria estar ungindo o meu violão. E é isso, eu queria estar agradecendo por isso. Amém. Tem alguém mais que queira agradecer? Eu quero agradecer, né? Que graças a Deus, sábado foi nossa festividade, foi tudo para a honra e glória do Senhor. E eu agradeço a oportunidade e passo para a diaconisa Michele. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Josa pediu para avisar que o nosso diácono Edmilson, que é o dirigente dos cultos, né, responsável pela direção dos cultos nas terças-feiras, aleluia, não pôde vir, porque ele ainda não chegou em casa, está trabalhando, eu creio eu, e ela está um pouco enferma hoje, mas eu glorifico ao Senhor por ter chegado aqui, amém? Eu quero já agradecer também ao Senhor por uma bênção, né, que eu estava querendo muito, um livro, estava muito, oh, Jesus, eu queria todo esse livro, e aí eu pensando, eu digo, o que é que eu vou pedir de aniversário para o meu esposo, né? Eu disse a ele, eu queria esse livro. Ele, então comprem. Aí, irmãos, eu comprei ontem, o livro chegou hoje, oh, que alegria, dei tanto pulo no trabalho, aleluia, Senhor, glória a Deus, né? Porque é um livro cristão
que é para nosso crescimento espiritual. Eu fiquei muito feliz, eu disse obrigado, Jesus, obrigado, porque eu pensei que só ia chegar depois que passasse meu aniversário. Mas o Senhor é bom, o Senhor está com pressa de edificar a minha vida e de Micilene ali, que estávamos nós duas ali. Quem vai comprar e eu ganhei de presente e eu glorifico ao Senhor, amém? Quero convidar os irmãos a ficar de pé, abrir as suas Bíblias no livro de Ezequiel 37. É uma passagem conhecida, mas a palavra do nosso Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã. O Senhor tem um propósito e um objetivo novo para a minha e para a sua vida. Aleluia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são imensas. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Diga aleluia. Ninguém achou então? Todos acharam? Glória. Falta Micilene ali. Ezequiel, lá Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel 37. Amém? Amém, irmã Micilene? Glória. Para a gente acompanhar todos juntos. Amém? É uma passagem muito conhecida, mas glória. 37. Amém? Ezequiel 37, do 1 ao 7, que é o tema da campanha, né? Profetizando sobre o vale de ossos secos. Aleluia. Diz assim a palavra: veio sobre mim a mão do... Ele me levou pelo... do Senhor e me deixou no... e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do... e estavam... Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz: eis que farei entrar o Espírito em vós e viver. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e viverei, e saberei que eu sou o... Então profetizei segundo me foram ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um barulho que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu... Aleluia, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, mais uma vez entramos, ó Pai amado, na Tua presença, para Te pedir, ó Deus, misericórdia pela minha vida, não pela Tua palavra, que ela é fiel, que ela não falha, que ela é maravilhosa, mas pela minha vida. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por até aquilo que eu podia fazer e não fiz. Mas nesta noite me rendo a Ti, Senhor. Usa-me a mim, fala, Senhor, conosco, que os nossos corações possamos estar abertos, ó Deus, para receber o que o Senhor tem preparado para nós. Sopra, Espírito Santo, nos envolve neste lugar, na Tua unção, no Teu vento impetuoso, e nos faz, Senhor, glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Então, irmãos, essa palavra é muito conhecida pelos evangélicos. Se você é evangélico há um pouco mais de 2 anos, com certeza você já ouviu falar, né, da visão, aleluia, do vale de ossos secos. Já passamos algumas vezes pelo vale, já passamos, e ainda vamos passar. Se você não passou, vamos passar. E se você já passou, você passa de novo, né? Porque aqui a gente vê que Deus, Ele leva
Ezequiel, aleluia, em espírito, ou seja, arrebatado. Ele é arrebatado ali do seu corpo, né? E veio a mão do Senhor. É só a mão do Senhor. Pega ele e o leva e lhe mostra lá o vale de ossos secos. E quando chega lá, ele faz Ezequiel a rodear, andar em redor do vale, ver aquele aquele acúmulo de ossos. Aleluia. E ali começa a falar e a ensinar Ezequiel. Ezequiel, você acredita que esses ossos possam ter vida? Então ele fala: ó Senhor Deus, tu sabes. Ou seja, a fé aqui, né, lá embaixo, arrebatado, sendo arrebatado, não estava em vida não. Então eu acredito que ele estava dormindo, o espírito dele foi arrebatado ali. Ele não estava nem em vida, viu, irmãos? Ele estava arrebatado, mas ainda assim a fé dele era tão pequena que ele ainda chegava a dizer: Senhor Deus, tu sabes. Porque a pessoa, quando é arrebatada, já está no ar espiritual, né? Maior do que esse nosso aqui terrestre, digamos assim. Você já está ali numa comunhão mais próxima do Senhor. E ainda assim, Deus pergunta a ele: ó filho homem, você acha que esses ossos terão vida? E aí ele diz: Senhor, tu sabes. Ou seja, quando a gente diz assim, só Deus sabe, é sinal que a gente não está com fé para que aquilo venha acontecer. E ele ainda diz assim: disse-lhe, profetiza esses ossos. E diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele não estava dizendo aqui, ó, na tua palavra, não é no teu querer, na tua vontade. Não, ele estava dizendo: ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, ele está dizendo: Ezequiel, levanta, profetiza, porque isso aí vai ficar de pé. Mas Ezequiel, com a sua pouca fé, aí ele diz: então não acredito, não é na tua força, não é na tua vontade, não é no teu querer, é na palavra do Senhor, é no nome do Senhor. Aleluia. E diz a esses ossos: farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós e estenderei, aleluia, pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então, quando ele descreveu os detalhes que era para ele fazer, ele disse: não, então o negócio é mais sério. E ele foi lá, aleluia, e profetizou, e ele diz assim: profetizei segundo me foram ordenado. Ou seja, não era algo que estava dentro do coração dele, porque ele não estava com fé do que aquilo poderia acontecer. Ele falou disso: ó, o Senhor está mandando, então eu vou fazer para lhe obedecer. E ali ele profetizou, aleluia, como os irmãos sabem, glória a Deus, se levantou um grande exército. Mas ali, eu meditando nessa palavra, o Senhor, todos conhecem essa passagem, e eu vim hoje pensando, e me veio um detalhe. Hoje o Espírito de Deus começou a refletir no meu coração, e em vez de olhar, né, como eu descrevi aqui, a falta de fé, o detalhamento do profeta Ezequiel, eu viajei para seu lugar, em vez de ser do profeta que não estava crendo, mas eu viajei me colocando no lugar, sendo o osso. O osso, Ezequiel, como eu disse, que estava vivo, que estava ali em espírito, né? Estava lado a lado com o Espírito de Deus, porque ele tinha sido arrebatado. Porque eu acredito que quando a pessoa é arrebatada, eu não tenho certeza, mas, né, o pastor que tivesse aqui a nos esclarecer isso, mas eu acredito que quando você está sendo arrebatado, você tem noção que seu corpo ficou ali. Eu acredito, certa pastora? Amém, a pastora está ali confirmando. Então, ele sabia que ele tinha sido arrebatado, então estava lado a lado do Espírito de Deus, mas ele não acreditava. Aí eu fiquei pensando, e o osso? Né, irmãos? O osso, ele já tinha sido o osso de alguém que era
vivo. O osso, ele não ia estar ali do nada. O osso, ele não nasce do nada. O osso, ele vem, ele é a sobra, o fim de tudo da vida, né? De alguém que teve que nascer, teve que ser gerado, mesmo que seja um osso pequeno, mas ele precisou passar pelo ventre, pela madre de uma mulher ou de uma fêmea, para poder ele existir. E ali, naquele vale, eu comecei a imaginar a situação daquele osso. Se o profeta estava lado a lado com Deus e não tinha fé suficiente para aquilo, ele só fez porque ordenou, imagina o osso. E muitas vezes a gente estamos nessa situação como seres humanos. Às vezes a gente está em situações, estamos até dentro da igreja, muitas vezes com a nossa família em andamento, com as coisas aparentemente certas, mas o nosso coração está igual aquele osso. No fim de tudo, não vendo mais nada, não acreditando que ali pode ressurgir uma nova vida. Porque para a gente, o osso, nem a terra come, nem a terra dissolve, só o fogo. Então, é como se nada mais tivesse sentido. Mais nada, não tem mais motivação, não tem mais expectativa. O osso chegou ao fim. Muitas vezes, nosso coração está em estado do osso. E a Bíblia diz que o osso estava sequíssimo. Ou seja, não tinha mais nada por dentro, né? Sequíssimo, não estava nem seco, estava sequíssimo. E muitas vezes somos nós, vimos a igreja, oramos pouquinho, ou mais ou menos, até arriscamos fazer um jejum, mas muitas vezes estamos sequíssimos por dentro, sem vida, sem força, sem vigor. A gente sabe que a ciência diz que precisa ter lá gordura que dá um alimento. Eu até esqueci agora, então, a medula dentro do osso, né? Para dar sustância, para dar firmeza no corpo humano. Se tirar a medula da nossa coluna, a gente não serve mais para nada. E se tocar, né? Até na medula, você ficar paraplégica ou para de vez, ou então você até pode morrer. Então, muitas vezes é assim. A gente está sem medula, sem sangue, sem nada, só o osso em pé ali. Os irmãos vêm da gente na igreja, vêm as pessoas do nosso trabalho, ele é crente, na escola, mas na realidade estamos sequíssimos, sem nada por dentro. E aí, glória a Deus, vem a questão: pode-se, por acaso, poderão reviver esses ossos? Aí eu te pergunto, será que o teu osso ainda tem jeito? Ainda pode ser restaurado a situação do teu osso? Aí o homem diz: só Deus aí para ter jeito. Só Deus para ter solução para a tua vida. Na sua vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Eu não tenho vontade de sair de casa. Eu não tenho vontade mais de trabalhar. Eu estou com meus ossos sequíssimos. Eu não vejo mais saída, porque o Filho do Homem é assim, sem fé. Né, que somos nós sem fé, a gente com o nosso Deus ali do nosso lado, pertinho da gente, acessível, mas a gente tende a dizer: só Deus para cuidar dos meus ossos, só o Senhor, porque para mim eu não vejo mais jeito, eu não vejo mais solução, eu não tenho mais ânimo. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus te leva a dizer: há sim solução para a sua vida, há restauração, mesmo que estejam vários ossos entulhados. Mas, irmão, não é um osso só não, são vários. Estou toda sequíssima, eu não consigo mais ouvir, eu não consigo mais sentir, eu não tenho mais vontade de estar na casa do Senhor. Mas nesta noite o Senhor tem uma palavra de vigor para a minha e para a sua vida. O Senhor tem aquilo que você precisa. O Senhor só deseja que você venha, né? Como a palavra do Senhor diz: há
aleluia, esperança para a árvore cortada, que ainda que seu tronco de velho venha morrer de seco, mas há esperança para você. Então nesta noite eu digo, há esperança para a sua vida, igreja, há esperança para aquele, mas eu não sou crente, eu não consigo, como Deus vai restaurar os meus ossos se eu não sou crente? Mas o Senhor tem remédio também para os seus ossos. Há possibilidade. Muitos podem dizer para você, não tem mais jeito, esse daí só Deus, mas o Senhor diz, só o Senhor é o suficiente para restaurar e suprir tudo aquilo que eu e que você precisa. Muitos podem dizer, só Deus faz isso, só Deus. Pode ser um pequenininho, mas é uma pequena semente de fé. E Deus restaura a sua vida. Deus restaura o seu casamento. Deus restaura a vida do seu filho. Deus muda a história. Deus faz do nada tudo. Ele levanta, Ele abate, Ele tira, Ele coloca, Ele abre portas, Ele fecha a porta, porque Ele é Deus. Ele não está preso ao meu e o teu limite, não. Ele não está preso ao que você acha, o que você pensa. Mas nesta noite, aleluia, se coloque para ouvir, fique atento para ouvir o que o Espírito diz. Abre a tua boca, profetiza, ossos, mesmo que esteja ali seco, sem ter condições nenhuma, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o meu, que é o teu Pai, que te escolheu, que me escolheu, mesmo a gente sendo falho, mesmo sendo pecador, porque Ele já conhecia a nossa história, Ele já conhece tudo que a gente vai passar, o que a gente vai viver, o que a gente vai fazer, e mesmo assim, Ele escolheu nos amar. Então Ele não vai deixar você morrer seco, não. Ele não vai deixar você morrer sem sentir a presença dEle. Ele não vai deixar você morrer sem viver o que Ele tem programado para a minha e para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E aí Ele diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o osso pode estar mais seco como for, mas quando a gente tem um encontro com a voz de Deus, tudo muda. Não é possível a gente ouvir a voz de Deus e permanecer do mesmo lugar. Quando eu me converti, o pastor sempre dizia assim, quando você tem um encontro com Deus, nunca mais você deixa o Senhor. E eu muitas vezes ficava perguntando, não, rapaz, o pastor diz isso, mas por que muitas pessoas se afastam do Evangelho, deixam de seguir a Jesus? Mas eu vou dizer, irmãos, já teve situações na minha vida de eu chegar em lugares assim e eu parar assim, ó, parecia que eu estava dentro de um filme. Era como se viesse uma visão assim das pessoas que estavam ali, fazia assim, ó, e eu ficava pensando assim, como se as pessoas tivessem se afastado de mim sem eu perceber. Mas hoje eu entendo que aquilo era a presença do Senhor, e o Espírito Santo vinha na minha mente e dizia assim, aqui não é o teu lugar. Não é esse lugar que eu preparei para ti. E muitas vezes eu estava só encostada assim, irmão, sem fazer nada. Mas o Espírito Santo vinha e dizia ao meu coração, aqui não é o teu lugar. Aqui eu não preparei isso para você. Então nesta noite eu digo, e ali a partir daquele momento eu comecei a entender que quando o Senhor tem um encontro com você, nunca mais você é o mesmo. Como eu disse a semana passada, a palavra do Senhor, ela é fiel. A gente pode até achar que não está surtindo nenhum efeito, mas quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente nunca mais esquece. Quando somos impactados, possamos estar aqui, ó, sequíssimos, podemos estar até com traumas, com ossos rachados, feridos. Mas eu te digo nesta noite, fecha os teus olhos, contempla, Senhor, restaura os meus ossos. Se eu estou com traumatismo craniano, Senhor, faz uma operação, fecha o meu crânio. Põe o que for preciso, mas eu preciso. Senhor, eu não estou nem conseguindo te ouvir para o Senhor poder fazer. Mas o Senhor te diz nesta noite, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes ainda. Então busque ao Senhor, amos que me buscam, de madrugada me encontrarão. A palavra do Senhor diz, então busque ao Senhor. Mas Senhor, eu não tenho tempo de orar, de descer na madrugada. Mas irmãos, orar ao Senhor é inconstância.
é estar ali constantemente buscando ao Senhor, é abrir os seus olhos e dizer: Deus, tu estás aqui, Senhor, tu estás aqui, está tomando banho, Senhor, tu estás aqui, Senhor, tu estás aqui, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso sentir a tua presença. Vai andando na rua, Senhor, eu preciso. Eu até, essa semana eu vi uma moça no Instagram dizendo como vai ser o costume depois das máscaras. Quando eu precisar tirar as máscaras, eu fico pensando: Jesus, quando eu vou com a máscara, ontem eu fui falando com Deus no metrô, que eu disse: se eu tivesse sem máscara, eu acho que as pessoas iam me achar que eu estava louca, porque aí eu boto óculos, com a máscara ninguém vê minha fisionomia. Mas ali eu estava adorando ao Senhor. Então nessa noite eu te digo: busque ao Senhor, não canse de buscar. Senhor, eu não estou sentindo, eu não estou conseguindo descer de madrugada para orar, para jejuar, para buscar. Mas nessa noite eu te digo: busque ao Senhor onde você estiver. Fecha teus olhos, pelo menos que seja 1 minuto, mas em constante oração, nos últimos suspiros, né? Pode não ter mais nada dentro dos ossos, mas ainda tem o osso. E se tem o osso, e quando o osso ouve a palavra do Senhor, tudo muda, há mudança, aleluia. E quando há mudança, ele diz: profetiza para o Espírito, porque aí o Espírito vem com a vida, vem com restauração, vem com renovo, aleluia. E quando a restauração vem, ela vem completa, aleluia. Ela diz aqui: profetizei segundo me foram ordenado, e quanto eu profetizava, aleluia, não, deixa eu 6. Porém, tendo sobre vós, farei crescer carne sobre vós tenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis. Glória a Deus. E ele diz no 8: olhei, e eis que havia tendões sobre ele, cresceram carne, e se estendeu pele, mas não havia o Espírito. Mas o Senhor, ele faz a obra completa, né, irmãos? Porque imagina aqueles ossos lá, Ezequiel estava vendo os ossos, mas ali ele não via a pele. Não tinha como ele ver a pele, não tinha como ele ver os nervos, não tinha como ele ver detalhes, mas o Senhor e o Espírito de Deus que estava ali mostrando a ele, mostrou que é possível. Então, se você não estiver vendo, mas nessa noite creia que a obra é completa, os detalhes são feitos completos. O Senhor não faz nada pela metade, o Espírito Santo do Senhor não faz nada pela metade. Ele não habita aleluia, em templos pela metade, não, irmãos. É com a obra completa. Ele vem e faz a obra completa. Quando você ora, quando você crê, quando você busca o Espírito Santo do Senhor, a obra é completa. E quando a obra está sendo feita, irmãos, acontece o barulho, acontece o estralo. E ali Ezequiel, acho que disse: meu Deus, eu não sei nem de quem é, osso por cada osso ali. Quanto mais, aleluia, quanto mais e acreditar que isso possa ter vida, porque você pode ver tanto osso junto, mas nesta noite o Senhor tem uma obra completa para minha e para tua vida, aleluia. E quando a obra é completa, quando você escutar os barulhos, as batidas dos ossos um dos outros, é sinal que a obra está acontecendo, aleluia. É sinal que o projeto de Deus está sendo movido na tua vida. E quando o projeto é concluído, aleluia, quando o projeto é concluído, o Espírito veio, aí ele diz: vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre este morto para que viva. Profetizei como ele me ordenava, o Espírito entrou nele, e viveram e puseram-se em pé um exército sobre modo numerosos. E nesta noite o Senhor te diz: você é um exército de Deus. Quando você é um osso seco, mas que você se determina, que você tem fé que pode ser restaurado, quando você ouve a voz do Senhor, quando você busca o Espírito, quando a obra é feita, você fica de pé com vida, aleluia, e você
se torna um soldado preparado para a guerra. E o nome do Senhor é glorificado na minha e na sua vida. Então ouço, tão somente profetiza. Abre a tua boca, mesmo que não esteja vendo nada. Seja um ossinho seco, sem valor. Mas nesta noite o Senhor te diz, Ele não vai te deixar virar pó não. Ele vai te fazer um soldado muito forte para a obra dele, porque a obra do Senhor precisa. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Vamos louvar um hino, aleluia, glória a Deus. E eu quero pedir aos irmãos que esse hino é bem conhecido, aleluia, e que abra sua boca e comece a profetizar. Senhor, eu profetizo que essas cadeiras serão cheias. Eu profetizo que a tua igreja terá muitos ossos restaurados. Eu profetizo que um exército será levantado, complementado, né? Porque se eu e você estamos aqui é porque temos sido, né, ossos que o Senhor tem juntado e tem nos feito soldados de pé. Então, nesta noite eu te digo, profetiza, Senhor, fecha os teus olhos, assim, eu queria minha amiga aqui, eu queria meu pai, eu queria minha mãe, eu queria meu filho. Começa a estender as tuas mãos e profetiza ao Senhor, porque aos ouvidos do Senhor está atento aqui neste lugar para ouvir a minha e a tua oração. Amém? Glória a Deus. Como os irmãos sabem, eu sou muito ruim para louvar, mas o Senhor recebe meu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Não desista. Glória a não pare de Deus. crer. Feche os seus olhos. Os sonhos Adore de ao Deus Senhor. Amém? jamais Glória a morrem. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os sonhos, tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor preparou. Aleluia. Glória a Deus para nossas vidas vão acontecer. Mesmo que pareça distante, mas isso é só impressão sua. Aleluia. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais morrem. Aleluia. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Não pare. Levanta teus olhos e vê. Glória a Deus. Deus está restaurando teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais
Glória a Deus, eu creio, Senhor, na restauração, Senhor, na salvação. Aleluia, no renovo. Aleluia, eu creio que este lugar, Senhor, será pequeno, Deus. Eu creio, usa-nos como um exército, Senhor, poderoso, Deus, para salvar, para saquear o inferno, Senhor, e povoar o céu. Usa-nos, Senhor, como aleluia, exército poderoso, Senhor, do teu nome, Jesus Cristo. Nos dá, Senhor, ousadia, força, graça, aleluia. Seria pura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, eu agradeço a oportunidade e convido a nossa pastora para encerrando, amém, da bênção apostólica e que o Senhor Jesus continue nos abençoando, amém. Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor, que recebeu de Jesus de glória. Aleluia, Deus está bem presente aqui neste lugar, porque a palavra do Senhor nos diz que onde tiver 2 ou 3 ali falando do seu nome, Ele está presente. E aqui tem mais de 3, então não se preocupe com a quantidade, se preocupe com a qualidade, se preocupe com você e Jesus, é você e Jesus. Aleluia, Ele estar aqui, o nome do Senhor foi glorificado, palavra maravilhosa, né, que nós conhecemos um pouquinho. Essa palavra fala do povo de Israel, do povo de Deus, que tinha se afastado do Senhor. Aleluia, estava se sentindo abandonado, mas Deus não abandona ninguém. Aleluia, Deus, Ele está bem presente na tua vida, na tua história. Aleluia, Deus é o Deus de restauração. Deus, Ele sempre usa alguém. Aleluia, Ele ali usou o profeta Ezequiel. Aleluia, para restaurar, aleluia, aquele povo. E eu creio que é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Profetiza na tua casa, profetiza no teu trabalho, profetiza na tua igreja, profetiza na tua rua. Cante, rei, diga que Ele é grande. Aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Glória a Deus, vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por mais uma noite na tua presença, na tua casa. Abençoa cada um que entrou por essas portas, abençoa aqueles que não puderam chegar. Vai lá, Senhor, visita, abraça a alma, abraça o espírito. Abençoa também aqui a tua serva que trouxe a tua palavra, continua abençoando, vai dando vitória à sua parentela. Ah, Deus, neste lugar vai haver vidas e vidas salvas neste lugar. Aleluia, teu Shekinah descerá neste lugar. Aleluia, que vidas possam ser transformadas neste lugar. Aleluia, por causa do teu nome, porque tu és grande, porque tu és fiel, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Nós somos dependentes de ti, Senhor. Abençoa cada um nessa noite da mesma forma que o Senhor nos trouxe na santa paz. Que o Senhor nos leve na santa paz do Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja diz que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam no meio da igreja, no meio do povo de Deus, na tua vida, na tua história. A igreja diz: glória a Deus. Se Jesus não voltar, terça-feira tem mais, quinta-feira tem, amém? Glória seja dada ao nome de Jesus, amém?